O filme começa com uma cidade sendo iluminada pela luz da lua cheia. Enquanto pessoas seguem sua vida normalmente, vemos algumas criaturas passando por cima das casas. Além delas, também tem um garoto passando pelas ruas. Ele já viu essas criaturas e está preocupado com alguma coisa. Com a ajuda de algum tipo de objeto que brilha, ele sabe que essas criaturas estão por perto. De repente, um grito. Percebemos que essas criaturas são na verdade lobisomens. E o jovem percebeu que era tarde demais. Ele estava atrasado. Uma mulher estava desmaiando durante um incêndio em seu apartamento e os lobisomens se reuniram bem na frente e montaram um plano para entrar lá. Desesperado, esse pequeno jovem apareceu e viu que os lobisomens estavam lá dentro do apartamento da mulher e de repente um deles pulou de lá com ela no colo. Nesse momento, percebemos que o jovem ficou animado ao ver essa cena. Depois que esse lobisomem trouxe a mulher para fora, ele teve que voltar pois havia mais alguém lá dentro. Aquele jovem que estava seguindo a todos colocou uma máscara de lobisomem e saiu correndo para dentro do prédio em chamas também. Só que saiu rapidamente de lá, pois estava começando a pegar fogo. Descobrimos então que aquele lobisomem que salvou as pessoas é o pai dele. Esse jovem se chama Fred e está muito animado, pois daqui a 6 anos ele também se tornará um lobisomem e salvará as pessoas como seu pai e os outros do clã fazem. Aquele negócio brilhante era o Anel da Pedra da Lua, um objeto lendário capaz de detectar a presença de lobisomens, e foi com ele que o Fred conseguiu chegar até ali. Os lobisomens ficaram irritados com isso, pois aquele anel não pode cair nas mãos erradas, ou todos descobririam quem eles são de verdade. Mesmo assim, o pai de Fred não conseguiu ficar irritado com ele, pois o jovem apenas queria se tornar um lobisomem também. Ele então o colocou em suas costas e saiu correndo para continuar salvando pessoas. Nessa cidade, os lobisomens não são do mal. Eles se reúnem à noite durante a lua cheia para salvar todas as pessoas que estão em risco na rua. Vemos que o pai do Fred sempre o salva de todas as confusões, mas o tio dele acaba sempre se metendo em encrencas. Mesmo que os lobisomens não sejam malvados, eles não gostam de cachorros, e os cachorros também não gostam deles. Depois de uma noite inteira salvando pessoas e o Fred atrapalhando tudo, chegou a hora de ir para casa e seu pai o leva através dos telhados de todas as casas da cidade. Eles chegam rapidamente até a floresta e ao perceber a presença de um carro no meio da estrada, o pai de Fred tem que parar e seu filho acaba saindo voando de cima dele. O jovem quase foi acertado por esse carro, mas seu pai conseguiu salvá-lo a tempo. Entretanto, o homem que estava dirigindo era um sorveteiro e aquele era seu caminhão de sorvetes. Ele infelizmente viu um lobo pegando um jovem e decidiu que tinha que ajudar. O pai de Fred correu com ele, pois eles não podem ser vistos por humanos. Afinal, seres humanos destroem tudo que não entendem. Os dois chegam até um local seguro no meio da floresta e observam a lua. Segundo o pai de Fred, se ele pedir o que quiser para a lua, talvez seu desejo possa se realizar. E o pequeno Fred pede para ser o lobisomem maior e mais poderoso de todos daqui a 6 anos. Seu pai diz para ele que não é as garras nem a força que fazem um lobisomem o mais forte de todos, e sim o tamanho de seu coração. De repente, o homem do sorvete aparece procurando pelo Fred. Ele o encontra tentando se esconder, mas também vê seu pai, o lobisomem. A grande criatura tenta fazer o homem se acalmar, mas ele não entende e fica desesperado. O homem quer salvar o Fred, pois acha que ele é uma criança comum, mas em sua tentativa de se salvar e salvar o jovem, ele acaba caindo do penhasco, mas o pai de Fred o segura no último instante. Ele, entretanto, não conseguiu se manter firme com o peso do homem e os dois caíram lá embaixo. O homem se salvou durante a queda, mas o pai de Fred caiu no rio. O tio de Fred apareceu para levá-lo embora, pois não tinha mais o que fazer, e quando o puxou, deixou o anel cair. O sorveteiro encontrou esse anel, mas não tinha coragem de parar o lobisomem que levou o jovem. Somos levados então até o funeral do pai do Fred. Ele era o lobisomem alfa do clã e se chamava Flashheart. Todos ficaram muito tristes com a perda dele. O tio de Fred e irmão do Flashheart disse que seria o novo líder da Alcateia para honrar a família até o dia que Fred possa se tornar um lobisomem também. Os dias vão se passando e rapidamente já fazem 6 anos desde que tudo aconteceu. Fred agora está mais velho e finalmente chegou o dia da cerimônia para se transformar em um lobisomem. Ele está muito nervoso, afinal a casa está cheia e a empregada vem dizer para ele que já está tudo pronto para a cerimônia. O jovem sabe que pode ser um bom líder, assim como seu pai foi, porém seu tio fica dizendo que ele é um imprestável que não vai conseguir liderar a Alcateia. A empregada diz para ele que seu pai também ficou muito nervoso antes de se tornar o líder da Alcateia, mas mesmo assim ele conseguiu se tornar o maior líder de todos. Fred não pode desistir. Enquanto isso, o tio de Fred conversava com os conselheiros da Alcateia, dizendo que ele tem que continuar sendo o líder,
pois Fred não seria capaz e ele já vem fazendo um excelente trabalho durante esses últimos 6 anos. Entretanto, os conselheiros não estão felizes, pois ele nunca conseguiu recuperar o Anel da Lua, e por causa disso aquele sorveteiro acabou abrindo um museu sobre lobisomens. Seu plano é revelar a existência dessas criaturas para toda a humanidade, e o tio de Fred já tentou muito recuperar o anel, mas nunca conseguiu. Por sorte, esse sorveteiro também nunca conseguiu provas suficientes a respeito da existência dos lobisomens. Por causa de tudo isso e de não ter recuperado a pedra, os conselheiros não querem que o tio de Fred seja o líder, e esperam que Fred possa ser um líder melhor do que ele. Somos então levados até a hora da cerimônia para Fred virar um lobisomem. Todos estão muito ansiosos e de repente a cerimônia começa. Uma porta no teto se abre e a luz da lua invade o local. Todos que estão ali começam a se transformar em lobisomens, esperando pelo Fred. Assim que o jovem se encontra com a luz da lua, ele começa a sua transformação. Todos estão felizes, admirando e muito ansiosos, até que uma explosão acontece e quando Fred aparece, percebemos que ele virou um pequeno poodle. Ele não entende o que está acontecendo. Cachorros são os inimigos mortais dos lobisomens e todos os lobisomens têm nojo deles. O tio de Fred rapidamente vem dizer que o jovem está amaldiçoado. Isso deve ser porque ele perdeu o anel da Pedra da Lua. O tio continua dizendo que a lua está punindo a todos. Eles agora terão que ser liderados por um cachorro sujo. O conselheiro então diz para Fred que ele envergonha a memória de seu pai e que ele tem até a lua de amanhã para provar que é um lobo de verdade ou eles escolherão um novo líder para a alcateia. Além disso, Fred será banido. Obviamente, o tio dele ficou muito feliz e Fred extremamente triste. Ele só pôde observar enquanto seu tio liderava os lobos para salvar pessoas essa noite. Do nada, seus primos, os filhos de seu tio, apareceram ali no seu quarto. Eles pintaram seu cabelo de rosa e colocaram uma coleira de prata nele. Seu objetivo é impedir que Fred se transforme em um jovem de novo e não consiga tomar o lugar de liderança do pai deles. Entretanto, em um momento de desespero, Fred saiu rolando dali e acabou saindo do sótão, deixando os dois presos lá em cima. Enquanto estava no corredor desesperado com uma pata presa na coleira, Fred viu o retrato de seu pai e perguntou como ele poderia se salvar dessa, até que a luz da lua entrou e iluminou o anel da Pedra da Lua na foto do seu pai. Graças a isso, Fred teve a ideia de recuperar o anel. Fred então fugiu para o quintal e com a ajuda de uma árvore foi parar na rua, dentro da caçamba de um pequeno caminhão. Assim que chegou na cidade, seus instintos de cachorro tomaram conta do corpo de Fred e ele quis sair correndo atrás de um gato, mas acabou apenas caindo para fora do caminhão. Ele então quase foi acertado por diversos carros no meio do trânsito e uma outra pequena cachorrinha veio salvá-lo. O nome dela é Betty, mas Fred tem nojo de cachorros e não quer aceitar sua ajuda. Só que ele não tem outra escolha, pois não sabe como lidar com esse trânsito e ela acaba o tirando dali. Assim que estão na calçada, a pequena cadeirinha acha que Fred é apenas um cachorro que fugiu de casa, mas ele insiste dizendo que é um humano. Betty insiste em oferecer ajuda a ele, mas Fred não quer aceitar de jeito nenhum. Ela então se afasta e ele vai a outra direção, esbarrando em um cachorro muito maior que ele e ficando com muito medo. Em todos os lugares por onde Fred quer passar, já existem outros cachorros marcando seu território. Por causa disso, ele resolveu voltar até a Betty e pedir ajuda. Fred diz que precisa chegar até o homem que vende sorvetes, porém Betty não quer ajudá-lo. A cadelinha diz que só trabalha sozinha e não pode fazer nada por ele. Fred tenta dizer que esse homem tirou a vida de seu pai, mas isso também não é o suficiente. Ele então diz para Betty que se ela ajudá-lo, terá toda a comida que quiser em sua casa. Essas palavras convencem a cadelinha que decide ajudá-lo. Do nada, os homens da carrocinha aparecem para tentar pegar os dois. Porém, a Betty é uma famosa cadelinha de rua que eles nunca conseguiram pegar, mesmo já tentando mais de 50 vezes. Ela sempre consegue se livrar deles com facilidade. Os dois então partem para a missão, e no caminho, Betty ensina a Fred como ser um cachorro de verdade. Ele aprende tudo sobre a natureza dos cães, coisas que ele nunca imaginou, pois ele é um lobisomem. Fred até mesmo consegue ganhar comida de seres humanos agora. Do nada, enquanto aprendia a se coçar no chão, Fred observou alguns lobisomens. Betty rapidamente o puxou e se escondeu com ele. Segundo ela, lobisomens são criaturas do mal que se alimentam de cachorros. Eles também fingem que saem todas as noites para salvar pessoas, mas na verdade se alimentam delas e também sacrificam os filhotes de cachorro. Só que o Fred sabe que tudo isso não é verdade e tenta defender os lobisomens, mas Betty não gosta disso, pois cães que defendem lobisomens são piores do que eles. Sabendo que perderia a ajuda de sua nova amiga, Fred decide dizer que lobisomens são ruins também. Os dois então vão até o Museu de Lobisomens do
do sorveteiro. Beth diz que não vai entrar com ele, pois o trato era apenas levá-lo até ali. Fred então foi sozinho lá pra dentro e conseguiu entrar sem dificuldades, pois o sistema de segurança só detectava lobisomens. Ele rapidamente encontrou o anel dentro de uma caixa de vidro, mas assim que quebrou essa caixa e pegou o anel, ele percebeu que era falso. O sorveteiro então apareceu e o pegou. O anel verdadeiro estava em sua mão, e o sorveteiro não entendeu porque o anel começou a brilhar na presença de um cachorro. Ele então levou Fred para dentro do seu caminhão de sorvetes para examiná-lo. Assim que os exames terminam, o resultado sai, e o sorveteiro percebe que Fred é metade lobo, metade cachorro e metade humano. Ele não entende como isso pode acontecer. O homem também vê sua coleira de prata e tira uma foto para identificar o que estava escrito nela. Mas antes que a análise termine, Beth bate na porta e assim que ele abre, ela entra para salvar o Fred. A cachorrinha dá uma volta gigantesca no sorveteiro lá dentro de seu caminhão e consegue utilizar os equipamentos dele contra ele. Depois de libertar o Fred, ele pula na mão do sorveteiro e arranca o anel de seu dedo. Os dois conseguem fugir enquanto o homem fica preso por seu equipamento. Porém, o resultado da foto apareceu e ele viu que na coleira do Fred estava escrito o símbolo da família dele. A família Lupin, que era uma família muito famosa na cidade e ninguém sabia que eles eram lobisomens. Vemos que Beth estava louca para ir para a casa do Fred e comer tudo que ele disse que tinha lá. Só que o Fred diz que não é um bom momento para levar um cachorro para lá, pois sua família pode não gostar. E a Beth fica extremamente triste com isso, pois acha que ele é um cachorro de raça metido, que não quer uma cachorra de rua lá na casa dele. A cadelinha então sai correndo dali e Fred vai atrás dela. Ele descobre que ela mora em um lugar muito triste, numa caixinha de papelão na beira do porto. Ela conta toda a sua história para Fred. Quando era uma filhotinha, ela foi colocada à venda em uma pet shop, mas as pessoas vinham e compravam os outros cachorros de raça e deixavam ela lá. Depois de um tempo, só sobrou ela e a dona da loja a expulsou, colocando-a na rua. Desde esse dia, ela vive nas ruas e aprendeu a se virar sozinha. Fred então fica com muita pena e tenta dizer quem ele verdadeiramente é, mas não consegue, e acaba simplesmente falando que sua família não o quer, pois ele nunca faz nada certo. Ele diz que a única maneira de fazer sua família levá-lo a sério é levando aquele anel de volta para casa. Beth começa a ficar com pena dele, mas os homens da carrocinha aparecem de repente e capturam os dois. Lá dentro do abrigo, Fred passa por um sistema de embelezamento completamente desnecessário. Fotos são tiradas deles dois, e de repente percebemos que o tio de Fred, enquanto estava em seu carro, estava olhando essas fotos e encontrou o Fred. Acontece que aquele local pertence ao tio do Fred, e ele vem esses anos todos trabalhando em um jeito para se livrar dos cachorros da cidade. Do nada também um sorveteiro aparece e diz que vai provar que o tio do Fred é um lobisomem. Uma de suas funcionárias consegue expulsar o homem de seu carro, mas antes de sair, o homem do sorvete consegue arrancar um pelo do bigode do tio do Fred. Agora, o lobisomem vai correndo até aquele centro onde os cachorros ficam presos. Fred e Beth já tinham sido levados para uma cela com outros 3 cãezinhos. Esses cães dizem que já tentaram de tudo para fugir dali, mas nunca conseguiram escapar, e isso é impossível. Beth então pede um tempo para pensar em uma maneira de escapar, mas Fred está com pressa. Afinal, ele só tem até a lua de hoje. De repente, seu tio aparece. Ele manda pegar o Fred. Assim que os dois ficam sozinhos, o homem sacode seu sobrinho e pega o anel da Pedra da Lua. Agora então entendemos o plano dele. O tio de Fred quer deixá-lo ali para perder a vida, pois ele nunca se tornará um lobisomem. Ele vai levar o anel de volta e se tornar o líder da alcateia. Enquanto estava sendo levado de volta para sua cela, Fred viu que a mulher deu um controle remoto para seu tio e disse que quando a máquina estivesse pronta, ele só precisava apertar aquele botão para dar um jeito nos cachorros. Assim que Fred voltou para a cela, Beth queria saber por que o tio dele era um lobisomem. Fred então conta que ele também deveria ser um lobisomem, mas acabou se transformando em um cachorro e virou piada na família. Beth ficou muito triste, pois ele mentiu para ela, e agora a cadelinha não confia mais nele. Enquanto isso, o sorveteiro fazia exames com os pelos do Fred e o pelo de seu tio, e descobriu que o homem realmente é um lobisomem. Ele agora só tem que ir até a casa dele e descobrir todos os outros. Enquanto isso, no abrigo chega a hora de se alimentar, e o homem que traz os ossos abre a cela. Beth percebe como funciona o mecanismo e monta um plano para escapar. Assim que o homem vai embora, ela pega aquele osso e o joga para baixo da cela para impedir que ela se feche. Porém, a cadelinha é muito grande para passar por ali e pede para o outro cachorrinho, que é menorzinho, passar no lugar dela. Assim que ele está do lado de fora, ele tem que alcançar o botão certo para abrir a cela, mas acontece que ele acaba alcançando o botão errado e os alarmes soam. A responsável pelo local aparece com o seu cão de guarda e Fred diz que quem fez aquilo foi ele. Ele então se aproxima da mulher e, para gerar uma distração, começa a fazer o número 1 por todos os lados. Mas
Mas isso não foi o suficiente para ajudar os outros cães a fugir. Ele então foi levado para a caverna da besta. Lá embaixo daquele local, eles guardavam uma besta que se alimentava de cães. Enquanto isso, assim que o tio de Fred chegou em casa, a empregada viu a foto do Fred dentro do carro dele e desconfiou na hora. Ela então pegou sua moto e saiu para a cidade para procurar pelo jovem. Enquanto isso, no abrigo, Betty ainda estava triste pelo Fred ter mentido para ela. Porém, ela nunca teve um amigo que se sacrificou para ajudá-la. Por causa disso, ela resolveu resgatar o Fred. Junto dos outros cães, eles irão pela ventilação para tentar fazer alguma coisa. No caminho, eles encontram a máquina daquele local. Eles descobrem que essa máquina foi feita para tirar a vida dos cachorros e transformar seus pelos em perucas. Enquanto isso, o tio de Fred estava em casa recebendo todos os outros lobisomens. Ele estava ansioso, pois daqui a pouco iria se tornar o novo líder. De repente, ele recebeu uma ligação da mulher do abrigo dizendo que estava tudo pronto e assim que ele apertasse o botão, todos os cachorros seriam eliminados. Lá no abrigo, Fred encontrou a besta. Seus amigos se apressaram para tentar ajudá-lo. Fred já havia aceitado ser devorado por essa besta, mas a criatura disse que odiava cachorros e eles não serviam nem para ser comidos. De repente, a besta viu a coleira de Fred e puxou para perto para perguntar onde ele arranjou aquilo. Fred então disse que ela pertencia a seu pai. Nesse momento, percebemos a verdade. Essa besta é o pai do Fred. Os dois ficam muito felizes ao se reencontrar pela primeira vez em 6 anos. O lobisomem então conta o que aconteceu. Naquela noite que ele caiu lá do penhasco, os homens da carrocinha o encontraram e o levaram. Seu irmão já era o dono do local e veio ver o que aconteceu. Ele, entretanto, prendeu o lobisomem ali para ter sua vez em se tornar o líder da alcateia. Por todos esses anos, o pai do Fred ficou preso ali embaixo. De repente, seus amigos aparecem para salvá-lo, mas agora já está tudo bem. Os funcionários veem que algo de errado não está certo e vão até lá ver o que aconteceu. Enquanto isso, a empregada chegou até o abrigo. Fred contou para seu pai que o seu tio está planejando transformar todos os cachorros em perucas e eles têm que fugir dali. Os cachorros então o ajudaram e ele se livrou das correntes. Todos começaram a fugir, mas foram cercados pelo pessoal do abrigo e um grande ventilador. Do nada, a empregada apareceu e a sua moto travou aquele ventilador para que eles pudessem fugir. Ela também ficou para distrair os homens. Fred, seu pai e os outros cães conseguiram escapar para impedir que seu tio se torne um novo líder, mas aquele cachorrinho pequeno ficou ali, pois ele quer se vingar de tudo que estão fazendo com os cães. Assim que o grupo chegou até a luz do sol, Fred voltou a ser um garoto. Seu pai, entretanto, não virou um homem, pois estava com a coleira de prata. Fred subtraiu uma roupa no caminho e juntos foram até sua casa. Lá no abrigo, aquele pequeno cãozinho encontrou aonde estava a máquina e começou a bater na porta loucamente para entrar. De repente, lá na casa do Fred, seu tio apareceu dizendo que recuperou o anel da Pedra da Lua e agora tem o direito de ser um novo líder do grupo. Sem outra escolha, os outros concordam com isso e todos começam a se transformar. Para comemorar, o tio de Fred mostra para eles a máquina que ele criou, que irá eliminar todos os cães da cidade. Entretanto, antes que ele possa apertar o botão, Fred arremessa uma bola e o impede. Ele então conta toda a verdade, dizendo que foi ele mesmo quem recuperou o anel e também conta que ele levou seu pai anos atrás e o deixou preso em uma caverna para perder a vida. De repente, o próprio pai do Fred aparece e todos ficam felizes. Afinal, seu antigo líder ainda está vivo. Mas antes que algo possa acontecer, o sorveteiro aparece para destruir todos os lobisomens. Ele começa o ataque e a desmaiar a todos, e Fred pede a ajuda dos cãezinhos para salvar seu pai. Ele tenta pedir para o sorveteiro parar com aquilo, e o homem diz para ele correr, pois ali tem muitos lobisomens. De repente, o sorveteiro percebe que o Fred é aquele mesmo garotinho de 6 anos atrás. Descobrimos então que durante todos esses anos, o sorveteiro fez de tudo para desmascarar os lobisomens, tudo para vingar a perda da vida daquele jovem. Mas Fred explica que aqueles lobisomens não são bestas, e sim sua família. O tio de Fred então aparece por trás e desmaia o sorveteiro. Lá no abrigo, a empregada, enquanto lutava com os funcionários, conseguiu fazer os outros cães serem libertados. O tio de Fred tentava a todo custo recuperar o controle remoto para dar início à operação de eliminar os cães, e uma hora ele conseguiu pegar o controle do Fred e apertou o botão. A máquina começou a trabalhar. Ela então sugou aquele pequeno cãozinho que foi parar lá dentro do dispositivo, porém ele estava com tanto ódio que o destruiu de dentro para fora. Todos os cães foram libertados e o tio de Fred partiu para cima dele para tirar sua vida. Fred, tentando escapar, libertou os filhos do homem e foi se esconder no sótão, mas não era o suficiente, e quando o atacou, os dois foram parar do lado de fora. Fred foi encurralado por seu tio bem no teto da mansão e Betty fez de tudo para acordar seu pai. Como
sua última esperança para se salvar de seu tio, Fred foi até a luz da lua para se transformar em um lobisomem. Os cães e seu pai começaram a uivar para lhe dar confiança, e assim que a luz da lua tocou o Fred, ele finalmente começou a se transformar, mas virou um poodle. Seu tio começou a rir dele, e Fred disse que não era um poodle comum, e sim um lobo poodle. Ele então deu um rosnado extremamente feroz, que fez seu tio cair de lá de cima, bem no caminhão de sorvetes do homem. O caminhão estava cheio de uma substância que fazia lobisomens voltarem a ser humanos. Depois disso, todos do abrigo foram presos, e a mansão de Fred e seu pai se transformou em um grande paraíso para cães e lobisomens. Todos passaram a viver em paz junto do sorveteiro, que agora dedicava sua vida a fazer todos felizes. Fred ainda não vai se tornar o líder da alcateia, mas ele tem todo o tempo no mundo para treinar com seu pai. Obrigado por assistir, até o próximo!